Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu ou ouviu alguma coisa. Eu e você, diferente daqueles 12, não tivemos o privilégio de estar perto com Jesus, de poder levantar com Pedro e dizer: somos testemunhas da sua ressurreição, porque vimos ele morrer e depois ele aparecer ressuscitado. A grande maioria de nós nunca viu Jesus. Como é que nós vamos dizer que somos testemunhas da sua ressurreição? Quando pelo poder do seu Espírito ele começa a agir de forma sobrenatural na minha e na sua vida. As evidências de que ele está vivo se manifestam. Um dia eu tive uma conversa franca e honesta com um ateu não hostil. Porque assim, tem uns que não dá para conversar e tem uns que a conversa até vai. E aí eu fui brincar com ele. Eu falei: meu amigo, eu queria ter a fé que você tem. Ele falou: como é que é? Eu não tenho fé. Eu falei: claro que tem fé. É muito mais difícil de crer no que você crê do que crer no que eu creio. E ele: como assim? Eu comecei a conversar com ele. Eu falei: cara, uma coisa é você dizer que é um agnóstico, que não tem conhecimento de Deus, se ele existe, não sabe onde está. A outra é você querer garantir que ele não existe. Você garantir que ele não existe, talvez você seja Deus, pelo menos no meu conceito. Cara, como é que é? Eu falei: ele pode não estar aqui no Brasil. O que garante que ele não está lá na China? E mesmo se você for procurar lá na China, o que garante? Enquanto você foi para a China, ele não foi dar uma voltinha no deserto do Saara e que depois ele não acabou indo para outro canto da Ásia. Então você não só tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares. Falei, além de que ele pode não estar nesse planeta, mas está em outro. Então você não só tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares, mas de vasculhar todos os lugares ao mesmo tempo, para garantir que ele não está em lugar nenhum. E se você consegue vasculhar todos os lugares ao mesmo tempo, você é Deus. Ou seja, para garantir que ele não é, você deve ser no lugar dele. Não dá para não crer que ele não existe. O cara falou: nunca pensei desse jeito. Falei: pois deveria. Falei: tua fé é maior do que a minha. Ele deu corda, deu espaço, falou: agora, olha, deixa eu te falar algo. Eu não quero discutir se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus, não ainda. Para mim ela é, mas não quero botar isso na discussão. Falei: deixa eu te contar algumas coisas. Eu falei: eu tive essa situação na minha coluna, fui desenganado pelo ortopedista aqui da cidade, fulano de tal, CRM e tal. Pode anotar o telefone dele se você quiser perguntar. E eu não sei se o cara ia perguntar, mas ele anotou o telefone. Falei: meu filho é considerado chamado por um médico que não professa a mesma fé que eu, de um menino milagre. Porque era para ele estar morto no dia do parto, porque aconteceu isso. E o médico e a equipe dele até hoje fala isso. Pega o nome, te dou o CRM e o telefone. Ele anotou. Falei: minha esposa passou por essa experiência. Chegou uma hora e falou: tudo isso que você está falando é verdade. Falei: é. Ele falou: e eu posso conferir? Falei: claro. Ele falou: amigo, vou falar uma coisa para você. Se isso acontecesse comigo, ele falou assim: que eu cria. Quando a Bíblia diz que nós vamos ser testemunhas, não é apenas ter coragem para falar de algo que é difícil de acreditar. É você ter provas. Esse poder entra em operação na sua vida. Você começa a viver o sobrenatural. E o que eu e você precisamos entender é que Jesus está dizendo: eu não quero só o meu Espírito habitando em você, garantindo sua salvação. Eu quero colocar você numa vitrine. Eu quero te dar poder e autoridade para pregar o Evangelho, para viver de uma forma que seja inspiradora. Pastor, então todo mundo vai ser salvo? Não, não foi nem com Jesus. Vai ser comigo, com você? Mas muito mais gente vai ser, se eu e você formos testemunhas que manifestem o poder, do que seria se a gente só pregasse um discurso. Quem está entendendo? Então, precisamos compreender o que é experiência. Em essência, a segunda experiência, o batismo no Espírito, é um revestimento de poder. E ele começa com a porta de entrada. Uma experiência inicial, que é a porta de entrada para um mundo crescente, progressível, inimaginável do sobrenatural. Pastor, como nós recebemos a experiência? Olhando para as Escrituras, eu vejo pelo menos 3 formas. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer algo diferente, mas pelo menos 3 ele deixou registrado para mim e para você saber. A primeira eu chamo de oração e busca, e foi o que aconteceu comigo. O Senhor Jesus diz: ninguém sai de Jerusalém, não vá a lugar nenhum, até que do alto sejam revestidos de poder. Quando você lê Atos capítulo 1, verso 14, você percebe que enquanto eles estavam esperando, de acordo com aquilo que foram orientados e instruídos por Jesus, a palavra de Deus diz assim: todos esses, primeiro vai dar o nome dos apóstolos, incluindo Matias, o substituto de Judas. A Bíblia diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja,
Eles agora estão simplesmente esperando, orando, buscando a Deus, orando, esperando. Jesus falou, dentro de poucos dias, não falou quanto tempo. A Bíblia não dá detalhes. Outro dia alguém falou, sabe que eles ficaram 10 dias trancados sem sair da sala? Eu falei, eu acho um pouco difícil. A necessidade de alimento, de necessidade fisiológica, de todo o resto. Mas por pelo menos 10 dias eles estão perseverando unânimes em oração. Eu fico aborrecido quando um crente ora 5 minutos, não recebe, eu falo, Deus não deve ter isso para mim. Eu digo, dava com muita fome pelo jeito, para desistir tão depressa. Oração e busca. Outro dia alguém falou, pastor, por quanto tempo eu tenho que buscar? Eu digo, até chegar lá. Simples assim. Então, a pessoa pode estar lá, ela e Deus, orando, buscando. Em algum momento, a coisa vai acontecer, como aconteceu no dia de Pentecostes com aquele grupo. Mas, há momentos onde a gente pode reconhecer não só o que houve no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi um resultado, pelo menos para aquele grupo, da oração e da busca. Então, a gente pode dizer, houve um derramar do Espírito. É lindo quando você está num ambiente, um derramar do Espírito. O derramar do Espírito é aquele negócio que fala assim, perdeu o controle. Deus veio. É Deus purinho, veio com força, veio com intensidade, veio de repente. Eu me lembro de uma reunião onde tivemos, e foi algo para mim, talvez, o mais parecido com o que a gente lê no dia de Pentecostes até hoje. Aliás, eu não sei se os outros ouviram, mas eu ouvi o barulho do vento entrando. E aquilo parecia uma onda varrendo o salão. Na verdade, era um ginásio cheio, buscando a Deus. E por onde aquele negócio entrou, do jeito que o barulho veio, foi pegando todo mundo. Foi um negócio massivo. Eu nunca vi nada igual, nem antes e nem depois. Mas aproveitei. Nadei de braçada aquele dia. Foi algo especial. Agora, Atos capítulo 10. A partir do verso 44, a Bíblia diz que Pedro ainda está pregando. Ele não terminou a mensagem, ele não fez o apelo, não deu tempo de chamar o povo na frente, preencher a fichinha da consolidação, nada disso. A Bíblia diz simplesmente, caiu sobre eles o Espírito Santo. Eu gosto da expressão caiu. Eu falo que tem hora que parece que a glória despenca de fazer galo na cabeça. Ela vem e vem com tudo, e simplesmente há um derramar. E eu já vi muita gente que foi cheia do Espírito Santo assim. Não dá nem para medir qual era a intensidade da busca, mas parece que estava no lugar certo, na hora certa, né? E de alguma forma foi tocada. Mas a Bíblia também nos mostra. Em Atos, no capítulo 8, dos versos 14 a 16, que eu mencionei, Pedro e João impondo as mãos. Aliás, a Bíblia diz que Simão, o anjo que converteu, está de olho. E a Bíblia diz que ele viu que pelas mãos deles era comunicado o Espírito Santo, as pessoas recebiam. Em Atos 19, Paulo, quando pega aquele grupo que se intitulava discípulos lá em Éfeso, e os batiza na água, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram, né, naquele momento em que foram cheios do Espírito Santo, estou fazendo referência aqui a Atos 19, verso 5, passaram também a profetizar. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, poxa, a Bíblia fez questão de registrar que Paulo impôs as mãos sobre eles, assim como Pedro e João fizeram. Então, nós temos oração e busca. O indivíduo está lá sozinho e diz, eu e Deus, eu estou nessa. Existem momentos onde há um derramar do Espírito Santo. Existem momentos de imposição de mãos. É por isso que eu disse que ainda que nós vamos ter uma oração geral, crendo num derramar, nós também vamos ter imposição de mãos. Pastor, se a experiência não acontecer hoje, eu acho interessante a gente saber que tem que lidar com probabilidades. Mas normalmente quando alguém me pergunta isso, minha pergunta de volta é, e por que não pode acontecer hoje? Porque parece que a pessoa já está esperando que não aconteça de novo. Se a gente recebe o Espírito pela pregação da fé, e eu e você só cremos que nunca é o dia, a gente pode estar empurrando desnecessariamente uma experiência. Você sabe quem são as pessoas mais fáceis de ser cheias do Espírito Santo? O cara que acabou de converter, que não entende nada, que ninguém botou minhoca ou abobrinha na cabeça dele, que não ensinou conta, que não falou nada. Parece que esses caras estão prontos. Você bota a mão na cabeça, o cara desanda a falar em língua, o que aconteceu comigo? Porque nem sabe o que é aquilo. Mas às vezes o crente, ele fica tão cheio de preocupação, talvez ele mesmo quer garantir, não, se não acontecer, eu preciso ter um plano para não duvidar de Deus, mas já está duvidando antes do plano. Antes do plano de não duvidar, você colocar de execução, ele já está. Então minha primeira pergunta é, por que não? Você que está orando e crendo, hoje pode ser o dia. Pastor, o senhor está garantindo? Não. Mas até que termine, não dá para garantir que também não é. Agora,
O que eu entendi foi minha experiência. E eu vou dizer para você, para mim era frustrante. Porque eu ia na frente, o povo orava, punha as mãos. E eu costumo dizer e repetir sempre isso. O ruim não é você ir na frente, não ser batizado do Espírito Santo. O ruim é você ir o da frente, ser o de trás, ser o da direita, ser o da esquerda, ser. E você tem a sensação que sobrou só você. Eu às vezes eu falava para Deus, qual é o seu problema comigo? Agora, há muitas coisas que podem ajudar ou atrapalhar. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa racional demais. O pau pode estar quebrando, mover de Deus, milagre acontecendo. Eu sempre penso mais do que a maioria. Eu lembro de uma reunião que eu estava ministrando em Porto Seguro, na Bahia. E eu dei uma palavra de conhecimento. Não é que a coisa aconteceu do nada. Eu falei, olha, Deus está tocando uma mulher agora. É uma mulher, não é homem. Você vai sentir um calor muito forte no seu ouvido esquerdo. E está curando o seu ouvido esquerdo agora. A palavra de conhecimento veio, eu falei e ia voltar a ensinar. Eu pensei, talvez seja uma otite, uma dor no ouvido, alguma coisa assim. Uma mulher levanta e vem correndo para frente gritando. Ela era surda desde os 3 anos de idade, daquele ouvido, porque perfurou o tímpano. E ela está dizendo, eu fui curado, eu já estou meio desconfiado. Porque às vezes você fica assim, não, a dor de ouvido é mais fácil do que a surdez. A gente tem essa bobagem. Só que enquanto ela está ali contando a história e eu estou levemente desconfiado, uma outra corre para frente. E ela quer falar, ela quer contar. Eu digo, o que a senhora quer? Ela falou assim, eu era quase que totalmente surda. Os aparelhos auditivos já não funcionavam mais. Quando eu vi ela dando testemunho, eu falei, se a senhora era surda, como é que eu vi? Ela falou, moço, leitura labial. Eu, desculpa. Continua. Ela falou, quando ela falou que Jesus curou, eu falei, se está aqui curando surdo, eu também quero, e meu ouvido abriu. Eu falei, ok, só um pouquinho. Alguém conhece essa mulher, pode me provar que ela era mesmo surda. O pastor dá um puxão na minha camisa por trás e diz, é minha irmã, cara, pode deixar ela falar. Aí eu olho e falo assim, parece que tem... Eu quase não via surdo ser curado. Começa um atrás do outro. Eu falei, não sei, hein? Será que estão me trolando? E a gente tem essa dificuldade às vezes. Eu tenho essa inclinação. Então, eu imaginei um monte de coisa. Eu botei um monte de filtro de como deveria ser a experiência. A maioria de nós, depois que é batizado do Espírito Santo, você fala assim, alguém devia ter me explicado que era mais simples. Porque o que vem de glorioso, poderoso, extraordinário, é depois da experiência. E a gente fica exaltando a experiência. Então, há algumas coisas, obviamente, se a gente ensina, compartilha melhor, ajuda, sim. Outras atrapalham. Se você falar, pastor, parece que o derramar do Espírito não aconteceu, ou aconteceu naquele outro lado da igreja que eu não estava, cheguei depois, sentei no lado errado, que parece que ele não caiu igual, ou impuseram as mãos sobre mim, mas pastor, todo dia um cara falou para mim, todo mundo que impõe as mãos sobre mim não é ungido. Eu falei, uau, o problema está com todo mundo, menos contigo. Sabe, algumas pessoas são mais difíceis. Eu sempre conto a história do irmão que eu apelidei de um irmão cabo de vassoura. Porque eu dizia, orar com ele um cabo de vassoura era a mesma coisa. Ele permanecia lá duro, imóvel, sem nenhuma expressão de sentimento. Primeira vez que fui pregar na igreja dele, no final da mensagem falei sobre ser cheio do Espírito Santo, chamei à frente quem não era. Acho que uma meia dúzia veio à frente, não era muita gente, a igreja era pequena. Mas quando eu orei, o pastor não pensou assim, 6 foram batizados. Ele pensou, 100% de resultados. E aí ele encosta em mim e falou, cara, tem um irmão da minha igreja que está há muito tempo esperando pelo batismo do Espírito Santo, mas não chegou lá. Ele falou, parece que você tem uma graça. As pessoas querem inventar coisa e explicação. Aí, você não oraria com ele? Eu falei, traz ele amanhã. Ele falou, não, ele está aqui. Eu falei, está aqui? Tá. E não veio receber oração? Ele, pois é. Essa hora que alguma coisa diz assim, encrenca. Falei, não veio por quê? Ele falou, é uma longa história. Mas ele está meio decepcionado, já cansou de receber oração. Está lá no fundo, vestido assim, foi entregando o cara para mim. Você não vai lá falar que você sentiu de orar com ele? Eu falei, eu não menti, eu não senti. Falei, mas eu posso quebrar o seu galho. Eu vou lá falar que você entregou ele, beleza? Ele falou, se é pro bem dele, pode falar. Aí eu saí, fui pro fundo. Quando estava chegando, o cara já começou a rir. Falou, o pastor me entregou. Eu falei, te entregou. Falou que você é um buscador crônico do batismo do Espírito Santo, que o negócio não funciona, mas eu sou teimoso e eu comprei a briga. Posso orar com você? Ele falou, claro. Quando falou claro, pensei, nem foi tão difícil. Só que tão logo ele falou, claro, ele falou, mas antes do senhor orar, só quero te dizer algo. Eu falei, o quê? Ele falou, quero que o senhor saiba que os melhores já oraram e não aconteceu nada. Pensa num negócio animador. Aí eu querendo dar de bom, falei, quem são os melhores? Tipo, tu tá me medindo com quem? Ele começou a falar o nome. Não é que eram os melhores mesmo? Do circuito nacional e internacional.
Eu falei, todos esses homens, mulher de Deus, botaram a mão na sua cabeça. Aham, meu pastor é bem relacionado. E não aconteceu nada. Ele falou, fica à vontade. Irmão, eu orei, fiz cara de fé, bati o pé no chão, gritei. E não aconteceu nada. Eu voltava a cada 2, 3 meses naquela igreja, eu mirava ele. Se você não vier pedir oração, eu vou atrás de tudo. E acho que ele já pensava, lá veio o pobre do pastor. Mas gente, Deus é tão bom, que Ele ajudou e socorreu esse irmão. Foi a coisa mais inusitada que eu vi no meu ministério. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei, no final comecei a orar com o povo. Tinha uma unção descomunal aquele dia. Eu comecei a chamar o povo à frente. Mas a gente estendia a mão e assim, 20, 30, debaixo do poder de Deus pro chão. Era muita cura, muito milagre, muita coisa acontecendo. Mas era tanta gente no chão, parecia uma guerra. Aquele monte de corpo no chão. Que o povo não conseguia chegar onde a gente estava. Então eu estou falando do início da década de 90, a gente não tinha microfone sem fio. Aí eu viro para o pastor e falei, tem um microfone do fio maior. Eu chegar lá, aquele ali no canto, aí pegou, eu vim puxando aquele monte de fio, desci. Só que eu já estava em pé 1 hora pregando com um sapato novo, daquele que você usa sem ter experimentado. Apertado. Mas assim, engolindo meus dedos, eu não aguentava mais. Eu lembro que ali antes de descer orar, eu falei, gente, as irmãs que estão de salto, quiser ficar mais à vontade. Eu vou ficar à vontade, ó. Arranquei o sapato, fiquei de meia. Lembro até hoje, uma meia salmão, Adri. Rosa não, salmão. E aí eu desci. Quando desci, o que eu não sabia é que aquele microfone estava sem fio terra. O que eu não sabia é que esse negócio dá choque de verdade. O que eu não sabia é que enquanto eu estava com o sapato, eu estava aterrado. Mas quando eu tirei e desci, ainda tinha o carpete. Eu continuava isolado. Não aterrado, isolado. Mas eu fui passando por cima do povo, para chegar onde os outros não podiam chegar. E o carpete acabou. E quando eu pisei de meia naquele chão de cimento, fora do carpete, pensa no choque. Um choque de dar um soco assim no braço. E eu já estava indo com a mão para orar com o primeiro que estava na frente. Quem? O irmão Cabo de Vassoura. A hora que eu pisei, levei choque, não deu tempo de pensar, fazer nada. Eu toquei. Quando toquei na testa dele, fechou o curto nele. Sério, estou falando diante de Deus. Ouvi o barulho, tchum, o estalo. Ele deu um pulo para trás, regalou os olhos, ergueu as mãos. Desandou falar em línguas. Fim do culto. A igreja inteira fez uma fila para cumprimentar ele. Antigamente, eu não sei de onde que nós tiramos isso, mas antigamente, quando alguém era curado, revelado, batizado do Espírito Santo, a gente ia dar os parabéns. Eu não sei de onde tinha isso, mas acontecia. Aí a fila inteira de gente, os irmãos da igreja, para dar os parabéns. Eu no fim da fila, esperando chegar a minha vez e tal. Quando faltam uns 2, 3 para chegar, eu já estou perto, o suficiente para ouvir. Ele fala, bom, eu fui o único que não caí hoje. Mas eu lembro quando o pastor falou, alguns vão sentir como eletricidade. Quando ele falou e eu lembrei do barulho, eu falei, não foi coisa da minha cabeça. Eu comecei a rir, eu não aguentava ficar na fila, não aguentava esperar a minha vez, não aguentava falar com ele. E eu saí, fui falar com o pastor. O pastor falou, o que você está rindo? Eu falei, você ouviu o testemunho do fulano? Ele falou que recebeu uma descarga elétrica. Eu falei, pois é. O microfone do fio grande, o pastor botou a mão na cabeça, porque ele sabia do que ele não tinha me avisado. O sem fio terra. Eu falei, aquele que você não me contou, que eu tirei o sapato, que acabou. Eu falei, alguém tem que contar para ele que aquilo não foi o Espírito Santo. O pastor falou, eu não vou falar. Eu falei, se você não falar, eu falo, alguém tem que falar. Ele olhou para mim e falou assim, Subirá, calcula a probabilidade estatística. Depois de tanto tempo que a gente está orando, clamando por esse cara que está emperrado, que o motor não pega de jeito nenhum. Tem um problema no motor de arranque dele. Ele falou, qual a probabilidade de você aparecer hoje o sapato que você está usando a primeira vez, que você não testou, que você não aguenta mais, na hora de orar com ele, dele não conseguir chegar, dele ser o primeiro, dele estar exatamente no final do carpete, e ele foi falando, eu comecei a pensar a probabilidade estatística, falei, difícil. Ele falou, a descarga que ele sentiu pode não ter sido sobrenatural, mas Deus usou. Falei, estou com você nessa. Falei, eu também não vou falar não. Gente, durante uns 2 anos ia naquela igreja. Eu ficava do lado dele no louvor, eu ria. E eu pensava, não posso falar.
Ele olhava para mim com a cara, Deus está abençoando. Eu dizia, você nem imagina. O que eu quero te dizer, se eu apliquei fé para um cara desse, que não era nem ovelha do meu rebanho, eu vou aplicar para você. Nem que seja um choque que te pegue de surpresa uma hora dessa. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos.